Livro Memória de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho. Capítulo 18, parte 3. Homem, conhece-te a ti mesmo. Entretanto, o aprendizado científico seguiu o curso normal, alternando-se com o que vínhamos antes recebendo e mais os conhecimentos práticos por intermédio das aulas do eminente Soriyama. Assim foi que o respeitável ancião ministrou-nos o encantamento de presenciarmos o nascimento e progressão lenta e esplendente do próprio globo terrestre. O que superficialmente conhecíamos, permitam-me que assim me expresse ante a magnificência do que então me foi concebido apreciar. Através dos códigos da ciência terrestre, isto é, da geologia, da arqueologia, da geografia, da topografia, o ilustre instrutor levantou da dobagem dos milênios para nos ofertar como o presente descrito em cenas vivas, em atividades reais, como se houvéramos participado com efeito do nascimento e crescimento da generosa instância do sistema solar que um dia nos abrigaria, protegendo nossa ascensão para o infinito, auxiliando-nos no aperfeiçoamento do germe divino que em nós outros homens, como nela própria, também palpita. Tudo presenciamos, a centelha em ebulição, as trevas do caos, os aguaceiros e dilúvios aterrorizantes, os grandes cataclismos para a formação dos oceanos e rios, o maravilhoso advento dos continentes, como o nascimento das montanhas majestosas, cadeias graníticas eternas como o próprio globo, tão conhecidas e amadas por aquelas que na Terra têm feito ciclo de progresso. Os Alpes sobranceiros, quais monarcas poderosos desafiando as idades, os Pirineus graciosos, o Himalaia e o Tibete venerando-os, a mantiqueira sombria e majestosa, todos em épocas diversas, surgiram do berço diante de nossos olhos deslumbrados, arrancando lágrimas de nossas almas, que se prosternavam tímidas ante tanta grandeza, tanta beleza e majestade. Mas, antes disso, em prosseguimento feérico de maravilhas, a luta dos elementos furiosos para o crescimento do pequeno continente do céu, o oceano conflagrado em convulsões pavorosas, sacudindo o seio nascente do mundo imerso em solidão, o cataclismo dos ventos e tempestades, a que nada poderá fornecer ao homem ideia aproximada, assim como os primeiros sinais de movimento e vida no leito imenso das águas convulsas, a vegetação fabulosa e tétrica no gigantesco volume das proporções, os dinossauros monstruosos, os lagartos de forma e força inconcebíveis à delicadeza corporal do homem, os mastodontes, a pré-história. Era um livro tenebroso, imenso, magnífico, epopeia divina da criação, desferindo alguns poucos acordes de sua imortal sinfonia através do infinito do tempo, da eternidade das coisas. E nesse livro soletrávamos o ABC da iniciação, gradativamente, pacientemente, às vezes empolgados até o delírio, de outras, banhados em lágrimas até o temor, mas sempre ávidos e encantados, ansiosos por mais conhecimentos. Lamentando, mais do que nunca, nossas diminutas forças de suicidas, que nem a terça parte nos permitia entrever do programa excelso ofertado pela natureza. Um desfile indescritível de períodos genesíacos patenteou-se a nossa observação, a análise elucidativa e sadia, durante o qual diariamente se irradiava em nosso espírito o respeito, a veneração por aquele ser supremo e criador a quem havíamos negado, de quem descréramos pela dubadoura dos séculos, mas a quem agora rendíamos graças, apavorados e ínfimos, que nos sentíamos frente à sua grandeza, ao passo que também felicíssimos ao nos reconhecermos seus filhos, herdeiros de sua glória eterna. Aqui eram a flora e a fauna imensa na variedade das espécies,
além a geologia rica de atrações e encantos povoando o seio do globo, com a multiplicidade mirífica dos minerais. Acolá, o infindável laboratório do planeta, o oceano com seus infusórios prodigiosos, seus infinitos depósitos de vida, de criação, de espécies, de riqueza incontestavelmente divino. E tudo à mão do homem, tudo criado para ele, mas que ele despreza conhecer, vivendo como vive, engolfado nas trevas da animalidade através dos milênios, incapaz por isso mesmo de tomar posse desse paraíso que para ele mesmo o Senhor ideou e criou, com toda a amabilidade do seu amor infinito de Pai, com toda a força da sua mente poderosa de Supremo Criador. E assim surgiu em lições sempre sequentes e habilmente parceladas a idade do homem, a divisão das raças, a suprema glória do planeta abrigando finalmente a parcela divina que um dia deverá refletir a imagem e a semelhança do seu Criador. Durante longos anos ininterruptos, diariamente soletramos esse livro assombroso cuja intensidade e magnificência comumente nos causavam vertigens, levando-nos a adoecer e a necessidade de aurirmos novas energias mentais ao contato dos clínicos incumbidos de nossa vigilância. Sendo o próprio Epaminondas um dos mais dedicados à causa do nosso restabelecimento, e hoje, às vésperas de nossa volta aos proscênios dessa mesma instância, que agora conhecemos desde o seu nascimento, apenas averiguamos que nada podemos aprender ainda, que apenas soletramos as primeiras letras do plano material terreno. De forma, porém, poderiam Epaminondas e seus acólitos ministros ministrar tais aulas, tornando visível no presente o que os milênios devoraram no pretérito? Como reedificar com tal real pujança a ponto de apavorarmos as idades primitivas do planeta, os períodos devastados pelo tempo? É que vivemos em todos em plena eternidade. Somos cidadãos do infinito, e para a eternidade o que existe é o momento presente, sem ocasos, sem lapsos. Ela, a eternidade, vive dentro do presente, porque justamente é esta sua particularidade. Das ondas luminosas do éter invisível, ou seja, dos arquivos do infinito, como dos sacrossantos depósitos da eternidade, extraía Epaminondas a matéria grandiosa para as aulas fornecidas, as imagens que se eternizaram, retidas nas ondas vibratórias do éter luminoso, da reprodução do que se passara na Terra desde a sua criação, guardada, fotografada, impressa nas vibrações de luz como uma paisagem na fragilidade de uma bolha de sabão, eram selecionadas pelos magos da ciência transcendente, captadas e transportadas até nosso conhecimento por processos e aparelhamentos cuja sensibilidade e potência magnética já hoje o homem não ignora totalmente. Poderia Epaminondas, no confabular com um igual, reportar-se ao passado dispensando aparelhamentos? Nós outros, no entanto, não os dispensaríamos, a menos que o abnegado monitor apoucasse ainda mais as próprias possibilidades a fim de tornar-se compreensivo, enquanto avolumasse as nossas, torturando-nos até o sacrifício, o que seria dispensável. O certo era que uma equipe de magos especialistas no serviço e artistas da palavra e da sugestão vasculhavam o éter com seus poderes de atração científico transcendente, à procura do que convinha, e estampavam na tela sensível por meio de sugestões poderosas, e tudo com perfeição tal que era como se tudo quanto víamos houvéssemos realmente assistido. Processo vulgar no mundo invisível. Essa forma de captação de imagem dos acontecimentos levará um dia o homem à mesma possibilidade, como ao conhecimento dos próprios planos do astral intermediário. Uma coisa única acelerará tal conquista da ciência para a humanidade.
o domínio da moral nas suas sociedades, o império da honradez. Não deixarei de citar o espetáculo sublime da marcha harmoniosa dos astros, proporcionado que nos foi ele durante o prolongamento dos mesmos estudos. Agora, porém, obedecendo não mais os processos circunscritos a um recinto acadêmico limitado, mas a excursões em pleno espaço, viajando através do infinito como universitários em curso prático. Nossas forças, no entanto, muito limitadas, não nos permitiram a contemplação feérica dos mundos estelares no conjunto surpreendente de sua grandeza. Como estímulo, apenas facultadas nos foram visões mais ou menos aproximadas dessa esplendente grandeza, por intermédio de aparelhamentos diferentes, apropriados para o descortino da astronomia, de que recebíamos pálidos convites. Nossas observações e estudos, portanto, não ultrapassaram conhecimentos senão relativos aos nossos irmãos de sistema, permitindo-nos as mais belas aquisições a que nosso estado poderia aspirar, o que muito já nos encantava e satisfazia, até que passamos ao estudo de nós mesmos, joias que somos, todos nós, as almas, do escrínio sideral, futuros ornamentos da corte universal em que se imprimiu o selo sagrado do pensamento supremo, e para quem tudo foi imaginado e criado pelo Pai amoroso, que de coisa alguma necessita, que nada quer senão que nos amemos uns aos outros. Explicou-nos o mestre convincentemente, pelo decorrer do aprendizado, a tríplice natureza humana, provando praticamente sua tese com análises levadas a averiguações a respeito de nós mesmos e de outrem, o que surpresas, por vezes muito ríspidas, por nossos preconceitos e orgulhos arraigados, nos traziam. Esse mesmo estudo entrevíramos no departamento hospitalar, onde o asilado abeberava rudimentos de sua própria qualidade de espírito, sem todavia atingir os pormenores que em Cidade Esperança se desdobravam para nós. Expôs ele a realidade das vidas sucessivas, suas leis, suas consequências benéficas, sua finalidade magistral, sublime, sua inalienável necessidade para a gloriosa evolução do ser. Apontou-nos a jornada espinhosa do espírito nessa ascensão sublime para o alto, submetido ao trabalho dos renascimentos e renovações em corpos carnais, dos estágios no além, dos labores ininterruptos num e noutro plano. Não era, todavia, sem emoções, por vezes muito chocantes, que víamos rasgarem-se, por meio de tais estudos, os campos da vida espiritual, a qual só então começamos a compreender com a devida eficiência, pois suas realidades, não raro muito amargas, derribavam velhas convicções filosóficas, destruíam arraigados preconceitos religiosos acomodatícios, modificavam conceitos científicos que as tradições e também o orgulho cego do fanatismo materialista haviam ensinado a conservar e homenagear.